Ai, o que será que é isso, hein? Bom, meu pai é cheio de surpresas. Vamos ver. Vamos ver o que ele aprontou. Nossa! Uma máquina fotográfica, meu. Eu sempre fui ligado em fotografia. Nossa, que muito louco. Diafragma, obturador, resolução, pixels. Quanta coisa nessa máquina pequenininha, hein? Bom, mas o que eu quero saber mesmo, o que me intriga de verdade, é saber como as imagens são formadas. Concordo com você. Tá aí um assunto bem legal. Tem a ver até com pinturas de séculos atrás. Nossa, que susto que você me deu, cara. Quem é você? Ah, é verdade. Esqueci de me apresentar. Que falta de educação a minha. Muito prazer. Meu nome é Gabriel. Sou fotógrafo profissional de moda e desculpe ter aparecido assim do nada. Nem eu entendi a lógica disso. Eu estava participando de uma entrevista na televisão e pimba, de repente estou aqui. Deve ter cruzado a linha. E você, quem é? Meu nome é Pedro. Eu não sei. Eu acho que eu sempre estive nessa história. Eu acho. Eu não me lembro de nada até abrir aquela porta. Enfim, acabei de ganhar essa máquina fotográfica e sempre tive curiosidade de saber como as imagens se formam aqui dentro. Foi aí que você, pimba, apareceu. Já que estamos nesse roteiro, sem saber se vamos ou ficamos, se somos ou não somos, vou ter que contar um pouco de como funciona esse aparelhinho aí. Que legal. O funcionamento das máquinas fotográficas tem relação direta com um mecanismo muito interessante, que não sabemos dizer quando foi inventado ou percebido, mas que tem registros de existência na China e mesmo na Grécia Antiga. É a chamada câmera escura. Câmera escura? Acho que eu já ouvi falar nisso, mas eu não lembro aonde. Provavelmente você já ouviu falar sim, e vai se espantar quando descobrir que ela está muito presente na sua vida. Quando falamos em câmera ou câmara escura, estamos nos referindo a um espaço interior ou um compartimento fechado. Uma câmara pode ser um quarto fechado, uma caixa ou mesmo uma caverna. Entendi. E como isso funciona? Olha só, vamos imaginar uma caixa simples com um pequeno furo. A luz procedente de um objeto iluminado, por exemplo, uma árvore, quando penetra no interior da caixa, ou seja, da câmara, através desse furo, reproduz lá dentro, na parede oposta à abertura, uma imagem invertida desse mesmo objeto. Essa parede oposta a gente costuma chamar de anteparo ou de suporte. Mas por que a imagem que se forma na parede oposta à abertura é invertida? Isso envolve um pouco de física. Como a gente está trabalhando com a luz, tem que lembrar que ela se propaga em linha reta. Então, a gente percebe que os raios procedentes do objeto vão incidir de forma retilínea na parede oposta, ou seja, eles vão se inverter e assim a imagem vai sair invertida. Outro ponto importante que você pode perceber é que o tamanho da imagem formada no anteparo vai ser inversamente proporcional à distância do objeto ao orifício por onde a luz entra. E se o objeto se afasta ou se aproxima de um ponto fixo, mesmo assim, os ângulos e as razões entre os segmentos de reta desse objeto e da imagem dele no anteparo são preservados. Esse fenômeno é chamado de homotetia. Quer dizer que se eu me aproximo de um objeto com a câmera, ele vai ser projetado dentro dela em tamanho maior. E se eu me afasto, em tamanho menor. Exatamente. E é aí que entra um princípio matemático importante que se relaciona com o fenômeno da homotetia. É a chamada semelhança entre as figuras espaciais. Veja, se a gente pensar em como ela é projetada no anteparo, vamos ter esse esquema com os pontos A, B, C e D, e o orifício como o ponto P. Excluindo a caixa e a flor, a gente tem o seguinte esquema. É fácil perceber que ABP e CPD são triângulos semelhantes. Quer dizer, seus ângulos e as razões entre seus segmentos de reta se mantêm inalterados. Que legal, cara! Isso vale para qualquer tipo de figura? Vale sim. Por exemplo, vamos considerar uma figura mais complexa visualmente, um polígono. Vamos chamar esse polígono de ABCDE. A imagem projetada no anteparo está invertida. O orifício é o ponto O. Se você observar a figura, vai ver que foram formadas duas pirâmides com base no polígono e vértice no ponto O.
Então, temos que os segmentos de reta correspondentes são proporcionais entre si. Nesses processos de câmara escura, a gente sempre vai encontrar essa razão de semelhança. Então, os dois polígonos também são semelhantes. Eu já ouvi dizer que dá pra gente descobrir o tamanho de um objeto sabendo a distância até o orifício de luz. É verdade isso? É sim. Como a gente tem uma relação simples, dá para descobrir vários elementos envolvidos nela. Presta atenção nesse esquema. Nele, a gente pode perceber, observando a semelhança entre os triângulos, que a altura real do objeto, que chamamos de O, está para a distância do objeto até o orifício, chamada de P, assim como a altura da imagem invertida I está para a distância da imagem invertida ao orifício, chamada de P'. Resumindo, O sobre P é igual a I sobre P'. Entendi. Então deixa eu bolar um probleminha aqui. Se a altura da imagem invertida de uma árvore é 14 centímetros e a árvore está a uma distância de 15 metros da câmera, qual é a altura da árvore se o comprimento da câmera for, por exemplo, 40 centímetros? Tá ótimo. Vamos fazer os cálculos juntos. X, que é a altura da árvore que a gente quer saber, dividido por 15, que é a distância da árvore até o orifício, é igual a 0,14 metros, que é a altura da imagem, dividido por 0,4 metros, que é a distância da imagem projetada até o orifício. Fazendo as contas, a gente descobre que a altura da árvore é de 5,25 metros. Eu acho que tudo isso tem relação com o olho humano, não é? O olho humano é também uma câmara escura. Se a gente pensar em cada elemento que o compõe, vai perceber que ele possui uma estrutura que serviu também de inspiração para o desenvolvimento das máquinas fotográficas. Temos a pupila, que funciona como o orifício por onde penetra a luz numa câmara escura. Ela se retrai ou se dilata para permitir a passagem da luz. Já a retina seria como o filme fotográfico. De lá, o nervo óptico leva os sinais para o cérebro e assim formamos a imagem em nossa cabeça. Algumas disfunções do olho humano envolvem a formação da imagem antes ou depois da retina. Nestes casos, são necessárias lentes corretivas, que são produzidas depois de uma observação detalhada da formação da imagem no olho do paciente. Os óculos são receitados para atender às necessidades específicas de cada indivíduo. Você sabia que no século XVI, a técnica da câmara escura era utilizada por artistas para auxiliar a produzir uma imagem de um objeto ou paisagem? Era usado um quarto escuro, com uma pequena abertura numa janela ou numa parede localizada estrategicamente. Por essa abertura, passavam os raios de luz que produziam imagens na parede oposta. Um gênio da pintura como Leonardo da Vinci usou essa técnica para aprimorar os desenhos que ele fazia. No século XVIII, pioneiros em ótica aperfeiçoaram a câmara escura. Com isso, começaram a ser usadas múltiplas lentes para que mais luz entrasse no aparelho. Também foi introduzida a utilização de espelhos para resolver o problema da inversão da imagem. Os primeiros que utilizaram lentes nas câmaras foram os italianos Giovanni Battista della Porta, Daniel Barbaro e Gerolamo Cardano. E com o avanço dos estudos e das tecnologias, as câmaras escuras continuaram se desenvolvendo, diminuindo de tamanho e chegando ao que hoje a gente conhece como a máquina de fotografar, com o filme dentro. Então a imagem passa pelo obturador, passa por um conjunto de lentes e espelhos e se projeta no filme fotográfico. Mas vem cá, como a imagem se forma no filme? Ela se fixa através de uma série de reações químicas com grãos de prata. Os filmes vêm com essa substância que é fotossensível, isto é sensibilizada pela luz. Mas e as câmeras digitais? Como é que elas funcionam sem filme? Bem observado. Todas essas câmaras são equipadas com um CCD, que é uma estrutura em forma de tabuleiro bidimensional, com receptores fotossensíveis, que representam cada pixel na imagem final. A área da imagem é dividida em uma grade como um tabuleiro com milhares ou milhões de pequenos quadrados. Cada quadrado é chamado elemento da figura ou pixel. A luz, vindo através da câmera, é focalizada no CCD que fica no lugar onde estaria o filme numa máquina convencional. E assim, através de processos digitais que envolvem números binários, a imagem é formada e chega até a gente. Agora eu entendi. Nossa, é bem complexo o funcionamento dessa maquininha aqui, hein?
Gabriel, não me leva a mal, vai. Mas eu queria começar a usar minha câmera e toda a minha família tá reunida na sala. Será que você me dá licença? Claro, Pedro. Aproveita e vê se tira umas boas fotos. Estou curioso para saber o que você vai conseguir com essa sua câmera. Falou, Gabriel. Depois eu te mostro as fotos, cara. Até a próxima. Obrigado por tudo.